Neto, hoje à noite, né, nós temos os últimos desfiles e Aparelhos do Tuiuti vai trazer Cuba, né, e manifestação da negritude caribenha, a América Central também representada no seu lugar de americanidade, América Central que vigorou muito agora no evento lá do Super Bowl, com o porto-riquenho cantando e tal, e agora vem para o carnaval na avenida. O quanto isso pesa também, justamente no momento em que Cuba precisa dos olhares do Brasil? Na verdade, Cuba está passando por uma situação extremamente difícil devido ao bloqueio criminoso imposto pelos Estados Unidos. Um bloqueio que dura quase 66 anos, ele é desde 1961, e a Revolução já tem 67 anos, e esse bloqueio foi agravado pelos mandatos do Trump. E o mais grave foi incluir Cuba na lista dos países promotores de terrorismo, quando nós sabemos que Cuba é um dos países que é pioneiro no combate ao terrorismo. Basta ler aí o livro do Fernando Moraes sobre os 5 heróis, ou então ver na Netflix o filme Operação Vespa. Porém, agora foi agravado ainda mais pelo fato dos países que fornecerem petróleo a Cuba serem sancionados com mais aumento de tarifas pelos Estados Unidos. Devo dizer que Cuba não tem energia hidrelétrica, porque Cuba não tem rios, não tem cachoeiras, então toda a energia é mantida a petróleo e algumas termoelétricas. Cuba precisa, para manter seu sistema energético, consumir 100 mil barris por dia de petróleo e só consegue produzir 40 mil. E esse petróleo era fornecido basicamente por 3 países, Venezuela, Rússia e Irã. E os 3 países se encontram em situação muito difícil. A Venezuela sob intervenção pirata dos Estados Unidos. Eu fico até muito chateado com a grande imprensa quando se refere à captura do presidente Maduro. Não foi captura, foi sequestro. Ele foi criminosamente sequestrado por uma força-tarefa assassina que só cubanos eles mataram 32 da segurança do Maduro e levaram o casal para os Estados Unidos. O Irã em potencial guerra também e a Rússia em guerra com a Ucrânia. Então houve uma redução muito grande do fornecimento de petróleo a Cuba com vários efeitos internos, como redução das atividades fundamentais, escola, hospitais, transporte e, sobretudo, os apagões frequentes que fazem com que a população cubana, que já vive numa situação de precariedade, perca muitos de seus alimentos. O México estava fornecendo petróleo, porém, com as ameaças do Trump de aumento de tarifa, agora o México recuou. Então a situação é extremamente difícil. A notícia que eu tenho é que nos próximos dias chegará a Cuba um navio russo com grande quantidade de petróleo, mas são medidas paliativas, não são medidas estruturais. Então nós temos que pressionar, de um lado, o governo americano para que ele suspenda, cancele o bloqueio, ou pelo menos flexibilize o que fez o Obama no seu segundo mandato. Ele flexibilizou o bloqueio a Cuba. E, infelizmente, ele foi sucedido pelo seu vice-presidente, o Biden, do Partido Democrata, que adotou as mesmas medidas que o Trump havia implementado no seu primeiro mandato. Isso foi absolutamente inesperado e criou muitas dificuldades. E, por outro lado, aumentar a nossa solidariedade a Cuba aqui no Brasil. E uma das formas é contribuir com a compra de medicamentos. Perdão. Nada. Contribuir com a compra de medicamentos. Então, o Instituto Cultivar está recebendo doações. Se você não tem aí, eu poderia ler aqui o Pix, depois você colocar na tela. Por favor, pode ler, eu tenho um cardzinho, eu vou botando, mas o senhor pode ler, fica à vontade, por favor. Então a chave Pix, que é o CNPJ do Instituto Cultivar, que é vinculado ao MST, e a vantagem do Instituto Cultivar é que ele
compra grande quantidade de medicamentos a preço mais barato em determinados laboratórios e tem enviado por avião, né, para Cuba, carregamentos expressivos. Então, para quem tem interesse em colaborar, em ser solidário a Cuba, a chave Pix é o CNPJ, que é 11.586.301/0001-65. Vou ler de novo. 11.586.301/1000 ao contrário, -65. Então, as pessoas podem contribuir, a gente está sugerindo que, ao final da contribuição, vamos supor que você contribua com R$10. Então, em vez de pôr 10,00, põe 10,01. Esse 01 identifica que esse recurso é para a solidariedade a Cuba na compra de medicamentos. Muito bom. Frei Beto, outro dia teve uma coluna do embaixador cubano Adolfo Curbelo Castellanos e ele define como uma tentativa de genocídio por parte dos Estados Unidos contra o povo cubano. Eu perguntei ao Walid Rabah na sexta-feira passada, né, presidente da FEPAL, se a expressão genocídio se adequava em correlação com um parâmetro, por exemplo, que acontece com o povo de Gaza, e ele disse que absolutamente sim, que o que Gaza começou num degradê exatamente da forma como Cuba está imposta hoje, nessa asfixia econômica, e que aos poucos vai mitigando esse povo aí, vai drenando o poder desse povo e pode chegar a um apagamento, a um etnocídio. O peso dessas declarações, Frei Beto? Isso é muito grave, né? Realmente, o que Cuba vem fazendo a longo prazo, já são mais de 6 décadas de bloqueio, consiste em um genocídio, porque os danos na população cubana são extremamente fortes, né? Para você ter uma ideia, muitas vezes Cuba, que tem uma grande atuação na área médica, inclusive superávit de médicos, e médicos cubanos sempre estiveram presentes em mais de 100 países, principalmente países subdesenvolvidos, como inclusive estiveram aqui no Brasil, né, no programa Mais Médico, atuando em áreas remotas, empobrecidas, áreas em que muitos médicos brasileiros não querem atuar. Então foi preciso, durante o governo da Dilma, de trazer médicos cubanos para cá. Porém, falta medicamentos, falta equipamentos, porque os Estados Unidos impedem que muitos equipamentos sejam comprados. Exemplo, o filho do Fidel, que já faleceu, o Fidelito, era um cientista, e ele foi à Alemanha comprar um aparelho que você coloca no bebê, e ali esse aparelho denuncia se ele tem propensão à surdez. Então Cuba quis comprar esse dispositivo, mas a empresa alemã disse que não poderia vendê-lo, porque ele tinha um componente fabricado nos Estados Unidos. E caso vendesse para Cuba, esse componente não seria mais exportado pelos Estados Unidos e a empresa viria à falência, teria que fechar as portas. Outro exemplo que eu dou é o da máquina de filmar de 1952, que em Cuba há uma indústria cinematográfica muito evoluída, e essa máquina, que é uma máquina especial, ela quebrou uma peça, e os cubanos, durante o governo Bill Clinton, pediram ao Garcia Marques, que era amigo do Clinton e, portanto, tinha livre trânsito nos Estados Unidos, que fosse a um sebo de peças de máquinas de filmar em Nova York para ver se encontrava essa peça de reposição. O Garcia Marques foi, o sujeito que o atendeu pediu todos os dados técnicos da máquina, numeração de série, etc., e falou, olha, eu tenho aqui inúmeras peças, eu vou examinar aqui no estoque, por favor, o senhor volte amanhã, que eu lhe darei a resposta se tem ou não essa peça. Eu já vi que é uma máquina de 1952, uma máquina especial, fabricação reduzida, etc. No dia seguinte, o Garcia Marques voltou à loja e foi informado do seguinte, olha, essa máquina se encontra em Cuba,
e, portanto, eu tenho a peça, mas não posso vendê-la porque se encontra em Cuba, senão o governo americano fecha as portas dessa minha loja. Isso é o bloqueio. Só alguns exemplos para a gente ter uma ideia, que é uma marcação muito cerrada, impedindo Cuba de se desenvolver, impedindo Cuba de ter mais independência, mais autonomia, porque o que irrita? Cuba era o prostíbulo dos Estados Unidos antes da Revolução. Cuba era totalmente dominada pela máfia, inclusive os bancos, e além disso, Cuba é um mau exemplo para os Estados Unidos, porque é o único país das 3 Américas que assegura estruturalmente, não só constitucionalmente na retórica, mas estruturalmente a toda a população, 8,5 milhões de habitantes, os 3 direitos humanos fundamentais, que são alimentação, saúde e educação. Ou seja, toda a família cubana, independentemente do seu nível social, recebe uma cesta básica do governo. Todos os cubanos têm direito à escolaridade absolutamente gratuita e de qualidade, e todos os cubanos e cubanas têm direito à assistência de saúde inteiramente gratuita e de qualidade. Só que agora tudo isso, todo esse sistema, muito afetado pelo recrudescimento do bloqueio. Então nós temos problema sério de abastecimento de alimentos em Cuba, problema sério de funcionamento do sistema de saúde e também educacional por causa da falta de energia.